O neurodesenvolvimento é um processo complexo e contínuo que vai ser alterado ou modificado por diversas influências e estímulos externos e internos, como as próprias características genéticas da criança e o ambiente a qual ela é submetida. E ela tem essa capacidade, a criança ela desenvolve muito nesses primeiros anos de vida, graças à plasticidade neural, que é uma capacidade biológica que o indivíduo tem de formar novas sinapses e adquirir habilidades que precisam ser ou mantidas ou então suprimidas e removidas. Nesse sentido, a gente tem alguns fenômenos. O principal é a sinaptogênese, que é a formação de novas conexões neuronais. E essas conexões elas podem ser estimuladas à medida que a criança recebe o mesmo estímulo repetidamente, e isso vai ser propiciado a manter essa comunicação mantida graças à mielinização, que é o processo da formação dos oligodendrócitos que vão formar as bainhas de mielina nesses axônios e vão fortalecer esse sinal. Ao contrário, a criança ela não pode, o indivíduo, né, na arquitetura dela, ela tem um certo limite em que ela precisa de remover alguns sinais que não são tão necessários naquele momento. Então, a criança nessa fase de vida ela também tem o fenômeno da poda sináptica, que é você reduzir ou enfraquecer essa sinapse que não está sendo estimulada. Agora, partindo propriamente para a avaliação do neurodesenvolvimento, a criança, o recém-nascido, ele precisa passar por uma pesquisa, uma avaliação de reflexos primitivos, que são reflexos que a criança desenvolve ao nascer, já antes, né, antes do nascimento, ela já tem esses reflexos a nível medular, e eles têm como principal função uma proteção e uma manutenção do sistema nervoso. Então, alguns dos principais reflexos que são avaliados no nascimento, é o reflexo de Moro, onde a criança ela faz uma extensão e adução dos membros superiores quando ela movimenta o movimento cervical abrupto ou um som muito alto, a criança vai fazer esse movimento. Aí a gente tem o reflexo de Galland, onde a criança ela é estimulada lateralmente na sua coluna e ela vai mover o quadril para o lado ipsilateral, na qual está sendo estimulado. Tem também o reflexo, um importante reflexo que é o reflexo tônico cervical assimétrico e assimétrico, que são dois que coexistem no recém-nascido. O assimétrico é quando a criança faz uma rotação lateral da cabeça e ela vai estender os membros superior e inferior também do mesmo lado. E o simétrico é quando a criança faz uma flexão cervical e ela tende a aproximar os membros para a linha média. A gente também tem reflexo de sucção, reflexo de preensão palmar, reflexo de marcha, e esses vários reflexos eles precisam ser avaliados durante o desenvolvimento da criança para tentar ali perceber alguma alteração que possa denotar alguma doença ou alguma lesão a nível cerebral. Esses reflexos também, ao longo do tempo, eles vão sendo inibidos para dar lugar, então, à movimentação voluntária. Então, tanto a ausência desse reflexo como a manutenção dele acima do tempo previsto são sinais de alarme. E agora, quando a gente fala do desenvolvimento do primeiro trimestre dessa criança, existem alguns marcos que são importantes de serem percebidos. Do ponto de vista da linguagem e comunicação, a criança, ela, nessa fase, não tem um grande desenvolvimento na questão vocálica. Ela vai emitir sons ali guturais, ela reconhece a voz materna e ela tenta responder emitindo algum som quando você interage com ela. Do ponto de vista cognitivo, ela já segue os objetos, né, ela demonstra interesse naquilo que chama a atenção e ela consegue seguir objetos com os olhos e ela vira a cabeça na direção da fonte sonora da qual ela percebe. E do ponto de vista social, um grande marco importante nessa fase é o riso social, onde a criança ela espontaneamente vai esboçar a felicidade pela questão do riso. E ela também sempre tenta chamar a atenção do cuidador ou de quem está por perto para tentar buscar uma interação social. Agora vamos falar um pouquinho do desenvolvimento do bebê dos 6 aos 9 meses, pegando um pouquinho do segundo trimestre até o terceiro trimestre. Então, nessa fase, o bebê entra nessa fase do movimento rudimentar, onde ele começa a conseguir vencer a gravidade e os movimentos que antes eram involuntários passam a ser voluntários. E o grande objetivo dessa fase ali, né, do final do segundo trimestre, o terceiro trimestre, é a conquista da estabilidade, que forma uma base muito importante para a criança futuramente andar e manipular os objetos com precisão. Tudo isso é necessário essa estabilidade que ele adquire nessa fase desse movimento rudimentar. Então, na comunicação, linguagem e audição, a gente vai ter essa questão da troca de turnos,
que é o cuidador vai falar e o bebê vai responder com sons agudos ou soprando saliva. E é o início da percepção de que sua voz causa um efeito no outro. Então, o bebê começa a perceber que quando ele vai fazendo esses sons agudos, soprando saliva, vai causando uma reação no cuidador e ele vai começando a entender melhor essa questão. E aí ele vai também começar a balbuciar. Então, mamamamamã, papapá, e aí futuramente ele vai conseguir começar a falar, né? Começa a desenvolver nessa fase. Já a questão do sensório motor e função manual, o bebê vai ganhar a capacidade de rolar nos dois sentidos. Também vai começar a se apoiar nas mãos para ficar sentado, e ao chegar aos 9 meses, a criança já é capaz de sentar-se sem suporte. Isso é muito importante para liberar as mãos para manipulação de objetos. Então, uma questão muito importante é quando o bebê começa a passar um objeto de uma mão para outra. Para ele conseguir fazer isso, ele precisa já estar com as mãos livres, então sentar sem apoio, andar sem apoio. E tudo isso vai ser conseguido posteriormente, né, graças a essas etapas aqui do desenvolvimento sensório-motor. Já na questão do cognitivo, o bebê vai começar a reconhecer pessoas e familiares e também passa a gostar de se olhar no espelho e brincar, né, de esconder ou achou, aquela brincadeirinha clássica, né? Nessa fase aqui é muito importante para o desenvolvimento da criança. E no social, o bebê vai se tornar mais interativo, é um bebê bem mais interativo do que antes dos 6 meses. E aos 9 meses ele vai costumar estranhar desconhecidos e ficar mais apegado aos pais. Então, muitos pais acham que isso é um problema. Quando ele começa a estranhar demais os pais, ficar muito apegado ou estranhar demais os estranhos, os desconhecidos, e ficar muito apegado aos pais, cuidadores. Mas é uma fase muito normal do desenvolvimento, faz parte dessa fase aqui do terceiro trimestre. Mas alguns sinais de alerta dos 6 aos 9 meses a gente precisa ficar de olho. Que é aquele bebê que não rola, não senta com ajuda, não reage aos sons ou não balbucia, não demonstra afeto pelos cuidadores e não consegue acompanhar os objetos com os olhares. Então, a gente viu que atrasos no desenvolvimento são muito comuns, tanto por causas biológicas, como prematuridade, fatores genéticos ou complicações no parto, como causas ambientais, como privação de estímulo, malnutrição ou condições de pobreza extrema. Então, todas essas causas podem causar um atraso que a gente tem que ficar de olho, porque quando a gente consegue identificar, a gente consegue fazer uma estimulação precoce e aproveitar essa plasticidade cerebral do bebê, né, que ainda é muito grande, então a gente consegue corrigir esses atrasos, evitando que tenha impactos futuros. Entre 9 e 12 meses de vida, o bebê ele apresenta um avanço extraordinário no desenvolvimento neuropsicomotor, ampliando aí as suas habilidades. Com 9 meses, a gente observa o fim do reflexo de paraquedista. O bebê ele já consegue imitar gestos e linguagem. Ele consegue ficar de pé com apoio e andar de um lado para o outro. A gente observa aí entre 9 e 12 meses que esse bebê ele já consegue dar os primeiros passinhos, né? E com 12 meses já consegue dar esses passos sem apoio. Consegue falar 2 palavras como mamá, papá e utilizar aí o que a gente chama de jargões, que é um linguajar inteligível ainda para os adultos. O bebê ele consegue brincar de encaixe e desencaixe e fazer o movimento de pinça, que é pegar objetos pequenos utilizando o polegar e o dedo indicador. Ele consegue também entender ordens simples como não, me... No desenvolvimento de 12 a 16 meses, nós podemos observar um avanço na coordenação e na destreza. Então, na parte sensório-motor, a gente observa que o bebê ele passa do estado de sentado para ficar de pé, né, sem apoio, começa a andar segurando imóveis e dá os primeiros passinhos também, consegue carregar objetos e também agachar para pegar esses objetos. Na função que é manual, ele consegue já empilhar cubos de forma controlada, ou seja, também ele consegue rabiscar, é um papel com lápis em movimento de vai e vem, né, de frente e trás. Consegue pegar 2 cubos em apenas uma mão, consegue utilizar a pinça, né, virando folhas de livros e consegue guardar objetos em caixas e também ele consegue atirar esses objetos.
Agora, no quesito interação, aprendizagem e a comunicação, cognição e emoção, a gente pode observar que essa criança ela consegue já localizar os sons em ambas as direções, né? Consegue compreender comandos complexos como cadê a mamãe, consegue realizar a fala de 2 até 6 palavras, e consegue indicar as necessidades, como uma fralda que esteja suja, ele consegue identificar. Na parte da cognição, ele coloca e tira objetos de dentro de uma caixa, aponta os desejos, como se ele quer uma água ou algum brinquedo específico, ele consegue fazer esse apontamento. Acha itens escondidos, como aquela brincadeira de se esconder e se encontrar e achar, né? Ele consegue fazer já essa brincadeira. Repete as ações intencionalmente. Quando ele é elogiado, ele entende que ele é elogiado, ele repete. E também na parte da interação, na parte socioemocional, ele ainda continua tímido com pessoas estranhas, prefere pessoas que é do convívio social dele, né? E assim até objetos específicos. E ele demonstra medo também em uma situação que é nova para ele. E repete sons até para chamar a atenção, reforçando o vínculo emocional e a autonomia social. Quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor na faixa de 16 a 19 meses, abordando e detalhando principalmente aspectos sensoriais, cognitivos, de linguagem e de comunicação, essa é uma fase de transição entre a dependência motora do lactente e a fase de consolidação da marcha, além da emergência do pensamento simbólico e também da linguagem complexa. Começando pelo aspecto motor, falando agora da motricidade grossa, essa é uma fase onde a marcha já está estabelecida. O que a criança vai adquirir nesse momento é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, ou seja, ela vai conseguir puxar brinquedos enquanto anda, chutar uma bola, mesmo que sem direção precisa, e também iniciar tentativas de corrida. Ela também vai subir escadas, seja engatinhando ou com a ajuda de um adulto, e na motricidade fina, o marco clássico de avaliação é o empilhamento. O que é esperado é que essa criança consiga empilhar de 3 a 4 cubos e formar uma torre. Também há a presença de grafismo, então ali alguns rabiscos espontâneos, e o maior ganho de autonomia, como por exemplo o manuseio de uma colher com a intenção de se alimentar, embora ela ainda possa derramar uma certa quantidade de alimento, derrubar, e também tirar peças de roupas simples. Bom, agora no aspecto cognitivo, o que acontece nessa faixa é um salto qualitativo fundamental. Por quê? Começa a surgir um pensamento representacional. Ou seja, a criança começa a brincar do famoso faz de conta. Por exemplo, ela consegue pegar um telefone de brinquedo e fingir que está em uma ligação, ela consegue ter a capacidade de dar comida na boca de uma boneca. Isso demonstra que essa criança compreende o uso funcional dos objetos e consegue abstrair aquilo. Além disso, é um momento importante para o surgimento da noção corporal. Então ela é capaz de localizar e de apontar algumas partes do corpo, como nariz, olhos, boca, quando algum adulto solicita isso verbalmente. Então, esse é um momento onde a solução de problemas evolui da simples maneira de tentativa e erro para um planejamento mais rudimentar das ações. Sobre o aspecto da linguagem, é um domínio de muita variabilidade, mas também que merece muita atenção clínica. Aos 19 meses, é importante que essa criança tenha passado por uma explosão de vocabulário, então ela deve falar diversas palavras inteligíveis e começar a junção de 2 palavras, né? Que são as chamadas frases telegráficas, como por exemplo, quero água. Mas o que é mais importante, o que é crucial para a avaliação médica, é a questão da linguagem receptiva e a comunicação não verbal. Essa criança, ela deve então compreender comandos simples, só que sem o apoio gestual. E principalmente ela deve apresentar a chamada atenção compartilhada. Ela olha para um objeto, olha para o examinador e aponta. E é importante diferenciar. Ela não vai apenas apontar para pedir. Não é algo proto-imperativo. Mas ela vai apontar para mostrar interesse. Passa a ser algo, então, proto-declarativo. Ainda no que tange o desenvolvimento dos 16 aos 19 meses, existem alguns sinais de alerta. Em relação ao aspecto motor, essa criança não vai ser capaz de andar sozinha. Nos aspectos social e comportamental, ocorre a ausência de contato visual sustentado,
A criança não imita gestos e ações e também não aponta para mostrar os objetos. Quanto à linguagem, o vocabulário acaba sendo muito restrito, inferior a geralmente 6 palavras, não atende quando é chamada pelo nome e também pode ocorrer uma regressão das habilidades prévias. E aí, para avaliação desses sinais de alerta, dessas red flags, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, preconiza como conduta a aplicação do AMCHAT-R, que vai permitir a possibilidade do rastreio do transtorno do espectro autista, sendo uma ferramenta de triagem, de screening, e não necessariamente diagnóstica. Essa ferramenta é composta basicamente por 20 perguntas de sim e não, que são respondidas pelos pais, que vão avaliar a atenção compartilhada, a interação social e o comportamento. Agora, em relação à pontuação e à conduta, de 0 a 2 pontos apresenta um baixo risco, então vai permitir ali o acompanhamento de rotina, a puericultura. De 3 a 7 pontos é um médio risco, onde aí é necessário aplicar a entrevista de segmento para se evitar falsos positivos. E caso essa pontuação seja de 8 a 20 pontos, consiste em um alto risco. Nesses casos, é necessário encaminhamento imediato para aí sim iniciar uma intervenção precoce e uma avaliação especializada. A partir dos 19 até os 24 meses, podemos perceber um aprimoramento das capacidades motoras grossas e finas das crianças. Um dos marcos que são percebidos é que essa criança consegue correr de costas. Além disso, ela consegue chutar uma bola quase sem cair, carrega objetos sem derrubar, fica nas pontas dos pés, consegue subir degraus e escadas, come com uma colher sozinho e, além disso, também pode-se perceber que ele consegue realizar desenhos em linhas retas e circulares. Já relacionado ao desenvolvimento da linguagem dessa criança, nós podemos notar que ela já realiza nomeação de familiares e até mesmo de partes do corpo, realiza a formação de frases com 2 a 4 palavras simples e ele também imita sons de objetos e animais com que tem convívio. Já relacionado ao desenvolvimento cognitivo, ele segue instruções de até mesmo de 2 passos, expressa desejos e sentimentos, encontra objetos escondidos debaixo de até 3 camadas e apresenta consciência de si. Relacionado ao desenvolvimento social dessa criança, ele estranha pessoas desconhecidas e demonstra afetos por familiares e cuidadores com quem tem convívio. Já o que podemos destacar como sinais de alerta é a perda de habilidades adquiridas anteriormente, se ele não possui firmeza ao andar sozinho, não fala nenhum tipo de palavra, não realiza contato visual com as pessoas ao seu redor, se isola de outras crianças, não gosta de brincar ou de ter contatos, não imita sons, gestos e expressões no qual tem convívio e apresenta movimentos repetitivos.